Graça e paz, amada igreja, amém? Mais uma oportunidade de nós, como igreja, estarmos em torno da palavra de Deus, expondo e recebendo e aprendendo com o texto bíblico diretamente. Antes de começar a nossa exposição, queria dar um breve recado. Hoje pela manhã, como alguns irmãos que sabem, nós tivemos nossa assembleia geral, todo mês nós temos, primeiro domingo do mês nós temos. E hoje eu saí agradecido que na assembleia nossa, hoje a gente tratou de muitos assuntos. Faço um convite aos demais irmãos que não puderam estar conosco a estarem aqui. Infelizmente ainda, por alguns compromissos dos irmãos, nós não tivemos uma assembleia com maioria absoluta, né, que é metade dos membros mais um. Então nós tivemos com maioria relativa, era a maioria de quem estivesse presente aqui. Mas uma vez que a nossa igreja tem agora, atualmente, inclusive é uma das coisas que eu gostaria de louvar ao nosso Senhor, que nós recebemos hoje oficialmente mais uma família na igreja, o irmão Adrico e a irmã Gemima e sua filha. Nós recebemos formalmente aqui na igreja, nossa membresia está aumentando e, consequentemente, o nosso quórum da Assembleia também vai aumentar daqui para frente. E nós queremos que assim aumente cada vez mais. Então, convido os irmãos que, quando nós tivermos a Assembleia, estejam conosco, os membros da igreja. Nós voltamos a assuntos de caráter espiritual, assuntos administrativos aqui da igreja. E é importante, irmãos, você fazer parte, você ter voz. A sua voz ela é considerada, ela é ouvida aqui. E a Assembleia é o local ideal para nós discutirmos a nossa divergência de opiniões em relação a como conduzir a igreja, como investir os recursos do reino. Então, nas próximas assembleias, eu clamo a igreja a estar conosco também. Amados irmãos, hoje eu vou fazer um teste aqui também com o meu tablet. Eu sempre trago, eu trouxe um backup ali, mas nossa pregação hoje vai tentar ser acompanhada aqui pelo tablet. Antes de nós iniciarmos exatamente a nossa pregação em Filemão, sim, nós iremos dar continuidade à nossa pregação em Colossenses, emendando com a carta de Filemão, e eu quero explicar o porquê. Filemão e Colossenses, amada igreja, são cartas que foram escritas na mesma época, pelo mesmo autor, para o mesmo destinatário e enviados pelos mesmos mensageiros. Então, normalmente, entre o final de uma sequência de pregações de uma série em uma carta, nós damos uma pausa até iniciarmos a outra. Desta vez, nós iremos imediatamente continuar expondo uma segunda carta por conta desses detalhes. Então, hoje nós iremos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus em Filemão. Peço que os irmãos abram sua Bíblia na carta de Paulo a Filemão. Para aqueles que estão um pouco familiarizados, antes de Hebreus, é uma carta muito pequena. Não tem, a gente costuma dizer que ela não tem capítulos, ela é versículos. Filemão, versículo 2, 3, tem 25 versículos. E assim como nós, em Colossenses, amada igreja, podemos caminhar numa carta também pequena, que só tinha 4 capítulos, e nós podemos ter 14 pregações em cima daquela carta. Filemão, que tem apenas um capítulo, nós imaginamos passar 3 a 5, no máximo 5, pregações em cima desta carta, para a gente se aprofundar um pouco mais. Esta carta eu tive o privilégio de pregar ela ano passado, toda de uma vez, numa única pregação, em janeiro de 2024. Mas lá foi o texto todo e agora a gente pode se deter mais ainda, se aprofundar ao texto bíblico. Então, abra a sua Bíblia em Filemão. Está projetado aqui no telão todos os versículos. Eu vou ler na versão NVI aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, podem ver no telão ou acompanhar nas suas próprias Bíblias. Filemão 1, nós vamos ler hoje, irmãos, toda a carta. É uma carta pequena, nós vamos ler toda ela. Mas nós vamos nos deter nos versículos de 1 a 3. Nós vamos começar a exposição por eles. E logo depois da leitura eu dou sequência de como vai caminhar a nossa leitura. Vamos lá. Filemão, de 1 a 25, diz assim o texto bíblico. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo.
Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas, acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Oremos, amada igreja. Amado Pai, estamos diante da Tua palavra, lida neste momento. Fala conosco, meu Deus, através desta carta tão pequena, apenas 25 versículos, mas que tem muito a nos ensinar sobre o perdão, sobre reconciliação, sobre o poder transformador do Evangelho. Que neste momento não fale eu, mas o Teu Santo Espírito, que nos dá entendimento, Pai, sobre as coisas espirituais reveladas na Escritura. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, e não somente isso, nos faz viver tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos e conhecemos da Tua palavra. Esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós vamos dar início a uma nova série de exposições, uma nova carta. Como tenho dito em outras oportunidades, quando a gente inicia um texto bíblico, ou uma carta bíblica, ou um evangelho, ou qualquer livro das Escrituras, é necessário que na primeira preleção, para nós pregadores, nós possamos trazer para a igreja um contexto. Por que isso é importante? Porque as cartas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, têm uma distância temporal entre os seus primeiros leitores e nós, muito grande. Esta carta de Filemão, por exemplo, tem aproximadamente quase 2000 anos de distância entre o seu primeiro leitor e nós. É bem certo que nós podemos ir direto à Escritura e ler como se o texto pudesse ser rapidamente aplicado a cada um de nós. Mas se nós não entendermos o que o autor queria com o seu destinatário primário, possivelmente nós poderemos errar ou ter, muitas vezes, entendimentos diferentes do que foi proposto no texto original. Então, nesta noite, mesmo que seja uma carta, como eu disse, muito relacionada à nossa carta de Colossenses, e que nós, como igreja, podemos passar 14 semanas estudando, ouvindo sobre Colossenses, e estamos muito bem a par da situação, do contexto da carta de Colossenses, Filemão tem seus detalhes próprios. Então eu gostaria de trazer nesta noite, antes de nós entrarmos versículo a versículo, um breve histórico do que nós vamos tratar aqui, da situação em que essa carta foi escrita, e do que essa carta vai tratar e de que nós vamos ver nessas próximas preleções. Então, um pouquinho do contexto. Primeiramente, o autor. Paulo, claramente colocado aqui, irmãos. Nós não temos dúvida, porque ele mesmo se coloca aqui. Paulo é o autor da carta. É o mesmo Paulo, autor das 13 cartas do Novo Testamento. Paulo, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Em que situação Paulo se encontrava quando escreve essa carta? Nós lembramos que em Colossenses, Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão. E lá em Roma, ele estava preso em uma casa, era uma prisão domiciliar. E nesta casa ele podia atender os seus discípulos,
atender os seus cooperadores, podia enviar cartas às igrejas. É por isso que desta primeira prisão nós conhecemos cartas como a de Colossenses, que nós expomos, a de Filipenses, a de Efésios e essa carta aqui específica de Filemão, que nós chamamos de cartas da prisão. Quem eram os destinatários e quem é o destinatário desta carta de Filemão? Pelo título da carta, é o próprio Filemão. Paulo direciona esta carta a Filemão. Ele é o receptor principal da carta. É para ele que Paulo vai direcionar a maioria das suas falas. Entretanto, nós vamos ver que, hoje ainda, que ele não é o único destinatário desta carta. Se nós lermos os primeiros versículos, nós vamos ver que é mencionado Áfia, Arquipo e a igreja que está reunida na casa deste homem chamado Filemão. E quem era Filemão? Antes de nós falarmos do que ele recebe, quem era este homem? Filemão era um cidadão da cidade de Colossos, a mesma cidade para a qual a carta à igreja aos Colossenses é direcionada. Ele provavelmente se converteu a Cristo, irmãos, com o ministério que o apóstolo Paulo teve lá na cidade de Éfeso. Nós lembramos que em Atos é registrado que Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, pregando, e ali muitas pessoas se converteram, e dali elas se espalharam e abriram igrejas em suas cidades. Epáfras foi um desses que foi convertido no Senhor, e lá na cidade de Colossos abriu uma igreja. E ele abre a igreja justamente na casa deste homem. Filemão, ele, ao receber o evangelho, tem a sua vida transformada e desde já colabora com o evangelho com o quê? Com a sua casa. Ele abre a sua casa. Esse Filemão, ele provavelmente era um homem rico, porque ele tinha escravos. No texto da carta de hoje, nós vamos ver que Paulo tenta reconciliar um escravo e o seu amo. Então, ele era alguém possuidor de escravos. E Colossos, nós bem lembramos, fica no vale do Rio Lico, ali na hoje atual Turquia, né? Seria mais ou menos a Turquia. 3 cidades eram bem próximas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Nós tratamos dessas cidades quando falamos da carta aos Colossenses. Mas é uma igreja que se reunia ali especificamente na casa de Filemão. E que Filemão, este homem, além de crente, era alguém cooperador. Nós vamos ver isso nesta noite. E qual é a situação? Por que Paulo escreve uma carta a este homem? Normalmente, Paulo escreve cartas a igrejas como um todo. A maioria plural de pessoas. Mas essa é uma carta muito pessoal, nós vamos ver. É uma carta direcionada especificamente a um homem. É uma pequena carta, a gente podia dizer que é até uma milha, é tão pequena que ela é. No original, ela possui 335 palavras. E o que acontecia? Esse homem, Filemão, ele possuía um escravo. Nós falamos brevemente isso nas passagens em Colossenses. Ele possuía um escravo chamado Onésimo. Esse escravo Onésimo, em algum momento de sua vida, ele foge da casa de Filemão. E em sua fuga, provavelmente, ele subtrai, ele rouba Filemão. E vai parar em Roma. Ele tenta fugir para a capital do império. Por que Roma? Porque era uma cidade grande. Uma cidade que na época tinha 1 milhão de habitantes. Onde era fácil um escravo se esconder. Só que os irmãos bem sabem que a Turquia, onde é a Turquia hoje, e a Itália, onde é Roma hoje, é uma distância muito grande. Estamos falando de cerca de 2.000 quilômetros. E para bancar essa viagem, provavelmente Onésimo furtou algo, pegou algo do seu amo, para bancar essa viagem e poder se esconder lá. Nós não sabemos, e o texto deixa só subentendido o que ele fez, mas nós não sabemos exatamente o que ele fez. Mas em meio a circunstâncias extraordinárias, igreja, que nós também não é explicado na carta, de alguma forma esse escravo, Onésimo, vai parar justamente onde Paulo está, preso. A gente não sabe se ele foi preso e foi parar na mesma cadeia que Paulo, mas de alguma forma esse escravo se encontra com Paulo, Paulo lhe prega o evangelho, este homem é transformado pelo poder do evangelho e agora passa, crescendo no evangelho, a ajudar Paulo. Paulo está aconselhando ele, Paulo o ensina, Paulo discipula este Onésimo, só que Paulo lembra que por mais que ele quisesse ter Onésimo consigo, agora ele também sabe que Onésimo tem um relacionamento rompido com o seu Senhor. E que por causa disso, as coisas precisavam ser resolvidas. Paulo então vai escrever esta carta e vai enviar ela a Filemão, não só enviando a carta, ele vai enviar Onésimo junto com essa carta. Onésimo não só é convertido, mas ele volta segurando esta carta junto com Tíquico, nós falamos desse Tíquico na semana passada, e vai entregar ao seu antigo amo. E nós vemos que Filemão foi alguém sensível, transformado pelo evangelho. Mas Paulo agora manda essa carta dizendo, olha, Filemão,
eu estou te enviando Onésimo, mas não trate mais ele como escravo. Trate ele agora, nos termos bíblicos, irmãos, como um irmão caríssimo. Irmãos, Paulo estava buscando relacionamento entre senhor e servo. Uma coisa que na cultura romana, nós vamos ver, era um absurdo. Um escravo, fujão, ladrão possivelmente, que deu prejuízo ao seu senhor, agora volta arrependido com uma carta, e o seu amo não só é pedido para recebê-lo, como também tratá-lo como um igual, como um irmão em Cristo. Isso é que é a situação da carta de Filemão. Mas eu queria trazer antes, irmãos, o que essa carta não trata? Do que essa carta não vai falar? Apesar da escravidão ser um assunto que permeia essa carta, amada igreja, a escravidão em si, ou a abolição da escravidão, não é o assunto principal da carta de Filemão, como alguns gostariam de que fosse. Apesar de o assunto escravidão permear toda a carta, nós estamos falando de relacionamentos entre escravo e seu senhor, não é objeto de Paulo a mudança desse status social. Antes, Paulo quer transformar o coração de Filemão e o relacionamento pessoal que ele tem com o escravo. Esses são os objetivos desta carta. Isso não quer dizer, amada igreja, que a Escritura, de algum modo, aprova a escravidão, por ela não falar abertamente que é contra a escravidão. O irmão Cleiton, em outra oportunidade, falou exatamente sobre o que é a escravidão e o que é modos de produção à época. Não é o meu assunto de hoje. Vou trazer alguns detalhes acerca da escravidão, sim. Mas nós sabemos, nós brasileiros principalmente, que a história do nosso país, ela é marcada por tem uma mancha na nossa história brasileira, que é a escravatura indígena e africana, não é mesmo? Todos nós vemos, até hoje mesmo, o peso que isso trouxe para a nossa sociedade. Mas a Bíblia, irmãos, os livros dela, em nenhum momento ele ataca diretamente esse problema. Entretanto, nós veremos que é por causa do que está escrito nas Escrituras, que a escravidão ela foi e chegou a ser abolida. Mas lá no Império Romano, há 2000 anos atrás, não era assim. A escravidão era o modo de produção mais normal que tinha. Disse que no Império Romano, 90% da fonte de mão de obra era escrava. 90% era escrava. E era tanta gente escrava, muito mais do que os livres, que os romanos eles tinham por intuito ser mais rigorosos, porque eles sabiam que se você tem 90% da população escrava, se tivesse uma rebelião, eles estariam em menor número. Então, o tratamento contra os escravos era rígido, era maldoso por vezes, não era tolerável, não tolerava-se roubos, não tolerava-se desobediência, era um tratamento rígido. É por isso que essa carta vai ser muito contracultural. Um escravo fugitivo, amada igreja, naquela época, se ele fosse pego, ele poderia ser morto. Ou ele poderia ter sua testa marcada com uma letra F de fugitivo. Muitas vezes ele era morto para servir de exemplo a outros, para desincentivar qualquer uma dessas atitudes. Por isso, escravos fujões muitas vezes se juntavam a bandos de ladrões, por exemplo, para tentar se misturar nas cidades grandes. O escravo, ele nada mais era, e até há pouco recente, há cerca de 250 anos atrás, também era para nós, né, para a sociedade brasileira, mera ferramenta. Como se fosse um boi, como se fosse um animal de carga. Os escravos eram muitas vezes maltratados. Os registros históricos romanos diziam que, olha onde chegava a crueldade humana, irmãos. E a gente está falando que o que a Bíblia sempre falou do nosso coração humano. É registrado nos escritos históricos que os romanos, os amos romanos, chegavam a competir lambuzando os escravos, seus escravos, com piche e tacando fogo neles. E aí eles apostavam quem morria primeiro. É dito também que eles testavam, por exemplo, veneno nos escravos para saber até quantos eles existiam ou qual a potência dos venenos. Isso é registrado, está na nossa história, na história da humanidade. Mas, quando nós olhamos também para a questão da escravidão romana, ela é um pouquinho diferente da nossa, que a gente viveu no Brasil. A escravidão brasileira ela tinha muito a ver com a etnia. Se você era negro ou indígena, muito provavelmente você tinha chance de ser escravizado. Mas no Império Romano, há 2000 anos atrás, existiam muito mais formas de você virar escravo. Quando uma nação conquistava outra, quando ela não matava todos os cidadãos, ela transformava aqueles cidadãos em escravos. Um pai, por dívida, poderia vender seu filho como escravo. Uma pessoa endividada poderia se colocar como escravo. Muitas outras formas
de escravidão poderiam ser aceitas e naquela época não tinha a ver com cor da pele. Seria italiano escravizando italiano, ou se colocando como um escravo. Mas o cristianismo, irmãos, eu queria trazer aqui, ele palavra difícil para mim, desestabiliza esse modelo. Por causa, irmãos, da palavra de Deus, por causa do que o Senhor fez por nós, o cristianismo resgata, irmãos, a dignidade da pessoa humana e principalmente que cada um de nós, homem e mulher, somos imagem e semelhança de Deus. É por causa da doutrina cristã e é por causa do evangelho, a humanidade de alguma forma é impactada e a dignidade da pessoa humana é resgatada. E é por isso que hoje, graças a Deus, pelo menos legalmente, não há mais escravidão no mundo, de maneira legal. Entretanto, nós sabemos que com o pecado humano, ainda há muitas pessoas vivendo de forma análoga à escravidão, mundo afora. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que onde o evangelho chega, ele transforma a situação social, apesar de que ele não trata especificamente de situações sociais. Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio para revolucionar o modo como as pessoas viviam, das suas dinâmicas sociais, ele veio transformar corações. E transformando corações, ele transformou a sociedade como consequência. É por isso que hoje, graças ao evangelho, às influências cristãs, nós vivemos numa sociedade onde nós temos a democracia, o evangelho, nós temos pessoas que não deveriam, não são mais escravas, e onde há encontrado análogo à escravidão é combatido. Mas, Valdeir, por que você está falando disso? É porque eu preciso colocar a igreja nesse contexto. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas, escravos não é gente, escravo é ferramenta de trabalho. Então, um pedido como o de Paulo, é como se de Paulo, desculpem o linguajar, irmãos, é como se é entendido para muitas das pessoas, poderia ser entendido para pessoas da época nesse sentido assim, olha, pega essa ferramenta aí, trata ele como teu irmão, teu amigo, cuida dele assim. É mais ou menos isso que é o que Paulo está pedindo. Graças a Deus ele está pedindo para um homem que foi transformado também pelo poder do evangelho. A história mostra, irmãos, que muito provavelmente o pedido de Paulo é atendido. Isso já a tradição nos fala que Filemon obedece a Paulo, ele liberta Onésimo, provavelmente Onésimo retorna a Paulo para continuar ajudando. E a tradição também diz que na igreja de Éfeso, o bispo da igreja de Éfeso se chamava Onésimo. Depois de Timóteo, Onésimo se tornou bispo em Éfeso. É claro, irmãos, que isso não está na Escritura, nós não podemos afirmar com toda certeza, mas existem relatos históricos. Inácio de Antioquia, quando ele escreve suas cartas, ele menciona um bispo na igreja de Éfeso chamado Onésimo, logo 50 anos depois dessa carta aqui. Então é provável, nós temos uma probabilidade grande de entender que este homem não só foi libertado, mas também foi de grande utilidade para o reino de Deus. Mas do que essa carta fala? Se ela não fala de escravidão, do que essa carta fala? Amados irmãos, esta carta fala do poder do evangelho. Alguns vão dizer que essa carta é o evangelho em ação. Porque nesta carta nós não vamos encontrar, diferente de Coríntios, diferente de Romanos, uma esplendorosa, como nós vimos em Colossenses, sede de conceitos teológicos. Não, aqui Paulo é prático. Aqui Paulo, nós vamos ver que nesta carta ele não menciona, por exemplo, a morte nem a ressurreição de Cristo, mas ele encarna isso no modo como ele pede a libertação de Filemon. Esta carta aqui, por mais que ela não tenha esse conteúdo denso teológico, ela é prática teologicamente. E muitas vezes eu queria trazer essa primeira reflexão para a gente, que assim como em Filemon, nós que conhecemos tanto de teologia, da Bíblia, nós temos que viver na prática esta carta. Vamos às ênfases desta carta então. Eu queria trazer nesta noite 6 ênfases que essa carta vai tratar, todas elas relacionadas ao Evangelho. Está aí no telão. A primeira delas, amada igreja, é o poder do Evangelho. O Evangelho, irmãos, nós sabemos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele transforma o rico, o pobre, o senhor de escravos e o escravo do senhor de escravos. Ele transforma, no nosso caso, o patrão e o empregado, o rei, o vassalo. O Evangelho vai romper todas as barreiras, quebrando todos os preconceitos. Ele vai avançar em todas as estratificações que a sociedade humana cria. Jesus, ele vai destruir qualquer barreira que nós, muitas vezes homens e mulheres, criamos neste mundo.
Se nós colocamos barreira como cor da pele, como status social, status econômico, cultural ou religioso, Jesus derruba, o poder do Evangelho derruba essas barreiras. O Senhor Jesus é a maior prova de que Ele não encontrava dificuldades para amar pessoas de diferentes formas, sejam elas quem fosse. O nosso Senhor Jesus amou aqueles, inclusive, que o repudiavam, tocou nos leprosos, os que eram esquecidos daquela época, conversou com mulheres que naquela época também não tinham voz, abençoou as crianças que também não eram consideradas, recebeu publicanos e pecadores, abriu a porta do reino até mesmo às prostitutas. É claro que o poder do Evangelho transforma, mas ele nunca negou acesso a essas pessoas que chegaram a ele. Ele trouxe esperança aos odiados samaritanos. Jesus fala com a samaritana, onde numa época que judeu nenhum evitava Samaria, dava volta na cidade de Samaria só para não encontrar um samaritano. Mas Jesus vai e dialoga com uma mulher samaritana. E ele traz esperança para nós, gentios. O Evangelho ele não chega mais, como nós vimos muito bem na carta de Colossenses, aos judeus. Ele é para todos. O Evangelho é para todos. Esse é o poder do Evangelho. E o Evangelho traz consigo a igualdade. O Evangelho alcança senhores de escravos como seus escravos, transformando homens de fina estirpe, os doutores dos nossos dias, os médicos, os cirurgiões, os ricos, mas também os menores, os mais pobres. O gari, o catador de lixo, o mais pobre que seja. Na família de Deus, patrão e empregado servem juntos. O patrão não é considerado melhor que seu empregado. No reino de Deus, todos são iguais. São membros da mesma família, são irmãos. E nós temos estudado justamente eclesiologia aqui na igreja, né? A doutrina da igreja. Todos nós somos tratados por irmãos. Igualdade. Somos irmãos em Cristo, da mesma família. O Evangelho une tudo isso. Filemão, então, deveria receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Mas também esta carta fala da providência que o Evangelho traz. O que nós podemos ver na vida de Onésimo, que parecia um desatino, aquele homem que provavelmente furtou, saiu pelo mundo, buscou refúgio numa cidade grande, mas fugindo do seu Senhor, fugindo da punição do seu Senhor, ele é encontrado por Cristo, tal como Paulo foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco. E aquele fujão que fugia do seu patrão não consegue fugir de Deus. Deus o encontra e dá um real sentido à sua vida. Na fuga, ele é capturado por Deus e encontra o real sentido. No caminho rumo à liberdade, ele vai encontrar o Evangelho, que liberta ele verdadeiramente. Aquele homem, ele era um escravo, ele não era liberto, mas quando ele encontra o Evangelho, de fato, ele é libertado. Libertado da maior escravidão que eu e você poderíamos ter, a escravidão do pecado. Uma escravidão que muitas vezes é até pior, igreja, que a escravidão que tivemos aqui na história do nosso país ou a escravidão de 2000 anos atrás. A escravidão do pecado, ela persiste. A nossa carta de euforia só acontece quando Cristo Jesus alcança os nossos corações. E nós precisamos ir ao mundo levando essa mensagem para que pessoas possam ser libertas desta escravidão também. Mas o Evangelho também tem graça. Uma das ênfases desta carta é a graça deste Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, irmãos, porque não há caso irrecuperável para o Evangelho. Não há ninguém tão perdido que não possa ser alcançado. Não vai ser um escravo lá na cidade de Roma, há 2000 anos atrás, fujão, que não pode ser alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não. Aonde for, o poço mais profundo que possa existir, o Evangelho consegue ser mais fundo e alcançar o cidadão. A graça é muito maior que o nosso pecado. Onésimo roubou, fugiu, se escondeu, foi capturado, talvez encarcerado, e quando pensou que a vida havia acabado, Deus abre uma porta de esperança. Não há casos perdidos para Deus, não há casos irrecuperáveis. Até o dia de hoje, Deus continua transformando escravos em homens livres, buscando fugitivos para lhe trazer de volta ao lar, não mais como cativos, mas como homens livres, filhos e herdeiros. Martinho Lutero vai dizer, irmãos, uma frase que até nos dias de hoje no mundo da internet a gente pode colocar a hashtag, né? Ele vai dizer, somos todos onésimos. A gente podia puxar uma hashtag aí, somos todos onésimos. Por quê? Todos nós estávamos condenados e fomos libertados. Todos nós estávamos perdidos e fomos achados. Todos nós andávamos errantes e recebemos vida. A nossa salvação não é resultado de mérito algum nosso, mas pura
expressão da graça de Deus. Nada somos, nada temos, nada merecemos. Porém, Deus, com a sua graça, nos amou, nos alcançou, nos libertou, nos transformou, nos adotou como seus filhos amados, como membros da sua família bendita. Amada igreja, uma carta como essa, tão pequena, também vai falar do perdão do Evangelho. A carta de Paulo a Filemon, ela é um grande compêndio, apesar de pequena, ela é um grande compêndio acerca do perdão. Ele é o tema principal desta carta. Aqueles que foram perdoados, nós devemos perdoar. Aqueles que foram libertados por Cristo devem despedaçar todo jugo. Aqueles que foram alvos da graça, tal como nós, devemos ser canais desta graça a outros. Aqueles que experimentaram o amor de Deus devem distribuir generosamente esse amor uns aos outros. É isso que nós aprendemos tanto em Colossenses e iremos aprender nesta carta de Filemon. Filemon, ele era amigo de Paulo, mas também era o senhor daquele escravo. Ele poderia, era todo o seu direito, de acordo com a lei romana, punir Onésimo como um ladrão fugitivo. Porém, Paulo vai rogar que Filemon não receba mais este homem com punição, mas com perdão, como um verdadeiro irmão na fé. E por fim, esta carta também fala da vitória do Evangelho. A carta de Filemon mostra que o Evangelho vence. O pecado afasta, mas o Evangelho aproxima. O pecado vai destruir relacionamentos, como destruiu de Filemon com Onésimo, mas o Evangelho reconcilia. O pecado vai trazer prejuízo e o Evangelho traz restituição. O pecado introduz tristeza e decepção, mas o Evangelho produz alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras, mas o Evangelho as faz livres. O Evangelho vence, irmãos. O Evangelho, como eu disse aqui, a história provou, se assim confirmada, nós não temos certeza, algumas coisas das histórias nós temos uma probabilidade grande, mas que Onésimo foi perdoado, se tornou alguém muito importante na história da igreja posteriormente. Isso é a prova de que o Evangelho avança. Nós, irmãos, como igreja do Senhor, vemos em cartas como essa que nós somos agraciados pelo nosso Deus e devemos ser canais desta bênção às pessoas. Uma carta que fala sempre de perdão. Nós olhamos para nós hoje, 2000 anos depois, ela fala a nós. Quantos de nós tem que perdoar? Quantos de nós, muitas vezes, restringe o perdão porque nós buscamos os nossos direitos? Filemon tinha direito de punir Onésimo. Filemon tinha todo o direito legal de punir o seu escravo, de tomar medidas drásticas. Mas Paulo, assim como Cristo, fala para nós amar e perdoar o nosso próximo. Vamos então, amada igreja, à exposição do texto. Vamos entrar de fato no texto, versículos de 1 a 3, está no telão também, se você quiser acompanhar. Versículo de 1 a 3 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmão, ele começa a carta com a forma como ele começa a maioria das suas cartas, a sua saudação inicial. Na semana passada eu pude falar para a igreja que nós deveríamos perder o costume de olhar saudações iniciais, seja elas iniciais ou finais, como um mero oi. Oi, Filemon, ou oi, igreja de Colossos, ou tchau, igreja de Colossos, manda um abraço para Ciclano. A bem da verdade, são saudações. Mas se nós formos mais atentos, nós podemos extrair muitas verdades e muitas coisas boas dessas saudações. Nós devemos ter um pouco mais de carinho quando estamos diante de saudações, sejam elas iniciais ou finais. E Paulo aqui começa a sua carta, no versículo 1, com a sua saudação se identificando: Paulo, prisioneiro de Cristo. É muito interessante, irmãos, ver nas Escrituras, e aí eu digo, por que da gente prestar atenção nas saudações, que esta é a única vez entre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, em que ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Na maioria das cartas, Paulo se coloca como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Em outras, ele vai colocar Paulo, servo de Cristo. Mas aqui é a única carta onde Paulo se coloca Paulo, prisioneiro de Cristo.
E prisioneiro aqui é muito importante nesta carta, porque Paulo vai falar isso mais 5 vezes. Numa carta que só tem 25 versículos, 5 vezes Paulo fala isso. Isso traz um propósito, igreja. Isso tem um porquê. Nas demais cartas, Paulo precisa defender o seu apostolado. Paulo precisa falar com autoridade. Mas nesta carta aqui, Paulo, ele sempre me troca as palavras, mas ele se despe, ele se retira toda a sua autoridade. E ele não anula a sua autoridade, porque ele diz mais na frente da carta que ele tem essa autoridade. Pois ele diz, eu poderia mandar você fazer tal coisa, mas eu vou apelar pelo amor. Aqui, Paulo, ele se coloca mais abaixo. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu quero te pedir a você como um irmão, um amigo. Paulo não vai usar a sua autoridade de apóstolo para fazer coerção a Filemão. Ele vai se colocar como amigo e pede para Filemão olhar a ele como ele é agora. Paulo, prisioneiro de Cristo. Mas, irmãos, vocês já pararam para quando vocês olham a um texto como esse, que isso não é literal? Paulo fala, Paulo, prisioneiro de Cristo, mas Paulo está preso em Roma. Quem ordenou a sua prisão foi o Império Romano. Mas ele se coloca aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo. Isso me mostra, igreja, eu queria compartilhar com vocês que Paulo entende que a sua vida está na mão de Deus. Não é Roma, não é o imperador, não é César, é Cristo, soberanamente, quem controla todos os aspectos da vida de Paulo. Paulo jamais esquece isso. Ele é prisioneiro de Cristo porque ele sabe que a sua vida está na mão do nosso Deus. E não há nenhum aspecto da vida dele em que Cristo não diga, é meu, e não diga, eu estou sob controle. Isso deveria nos ensinar, irmãos, e trazer à nossa memória que nós somos do Senhor. Nenhuma circunstância da nossa vida, no caso de Paulo a prisão, mas seja o nosso trabalho ou uma enfermidade, nada foge do fato de que estamos na mão do Senhor. Deus é soberano e possui o seu controle sobre nós. Nós também fomos de algum momento escravos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo, comprados com alto preço, com sangue. Pertencemos a Ele, a nossa vida está na mão dEle. E nós jamais devemos esquecer disso. É claro que Paulo coloca como prisioneiro de Cristo Jesus de duas formas, porque ele é prisioneiro por causa de Cristo Jesus, por causa da pregação do Evangelho, por causa do seu discipulado, por causa de como ele alcançava as nações. Mas Paulo também é prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele pertence a Cristo Jesus. Essas duas coisas estão unidas. E é o único local da Escritura que nós vemos Paulo se apresentar dessa forma. E ele vai seguir. E o irmão Timóteo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Lembrando sempre, irmãos, como nós temos falado, que Paulo nunca está sozinho. Paulo tem cooperadores. Timóteo está do lado de Paulo, nós falamos isso, ele estava do lado de Paulo na carta aos Colossenses. Aqui, demonstrando que ele provavelmente era quem escreveu a carta, no sentido de que Paulo ditava e ele escrevia, era o seu escriba, o seu amanuense. Não quer dizer que Timóteo seja coautor desta carta, igreja, mas Paulo nunca está sozinho. Paulo está sempre com aqueles que cooperam com o Evangelho. Paulo mesmo, no final dessa carta, ele puxa, ele fala, calma aí, traz para mim que eu vou escrever aqui. Ele escreve lá, diga, eu escrevo de próprio punho, eu vou pagar, eu pagarei. Isso prova que era Timóteo que estava escrevendo, sendo escriba naquele momento. Mas isso também me lembra, igreja, uma vez que nós estamos estudando na EBD, doutrina da igreja, e que nós frisamos muito isso quando falamos das saudações finais também em Colossenses, que igreja é coletivo. Paulo não faz nada sozinho, ele sempre tem pessoas cooperando ao lado dele. É por isso que no final da carta ele vai citar aqueles nomes que nós conhecemos na semana passada. Demas, Aristarco, Lucas e Marcos, como os meus cooperadores. E Epáfras, meu companheiro de prisão. A igreja é coletivo, o evangelho é coletivo. Nós não fomos chamados por Deus para viver sozinhos. Precisamos uns dos outros para desenvolver a nossa fé, para desenvolver os nossos dons, para caminhar, irmãos, e andar uns com os outros. É por isso que em determinados momentos, por causa do pecado, que infelizmente ele não foi expulso do nosso coração, nós vamos falhar uns com os outros, e é por isso que uma carta que fala sobre perdão é importante para a vida da igreja. Nós vamos precisar exercer perdão. E Paulo continua essa carta, ele vai agora falar do destinatário. Ele vai dizer a você, Filemão, nosso amado cooperador. Filemão, a palavra Filemão, o nome Filemão, amada igreja, quer dizer amado, amável. O nome dele significava isso.
nós conhecemos pela própria carta que ele era exatamente isso. Nós vemos no versículo 4 que ele era conhecido pelo amor que ele tinha por todos os santos, que ele era alguém que se preocupava, que cuidava. Esse era o homem com quem Paulo era amigo e falava. Filemon significa amável, é chamado de cooperador, porque ele também trabalha no reino. E como ele faz isso? Primeiramente, abrindo a sua casa. Falando também em outra oportunidade que abrir a casa, abrir as nossas casas para a igreja, para o evangelho, é uma das formas de nós contribuirmos. Ontem os homens se reuniram na casa da irmã Thalita e do irmão Igor. Nós tivemos lá a nossa reunião dos homens, pudemos fazer um churrasco, foi uma bênção. Serviram a gente com espaço. No começo da igreja, nós não tínhamos prédios. Os prédios vieram depois, cerca de 300 anos depois. As igrejas se reuniam em casas. E uma das grandes formas de contribuir com o evangelho é abrindo a sua porta. Você tem aberto a sua porta? Prende o cachorro, libera o quintal, a gente bota as cadeiras lá, vamos ter a reunião e vamos amar a Deus e servir juntos. Muitos de nós, e eu reforço o que eu falei na semana passada, igreja, por alguns que talvez não estivessem aqui, colocamos barreiras para servir ao Senhor, abrindo a nossa casa. E às vezes barreiras que podem ser transpassadas. Ah, eu não tenho cadeira. O Igor falou, não tenho cadeira, a gente leva. Sobrou cadeira lá. E N motivos. Não vamos colocar limites a como nós podemos servir ao Senhor. Este homem é conhecido porque ele tinha uma igreja na casa dele. A igreja não era dele, era do Senhor, mas se reunia na casa dele. Ele também era conhecido por cooperar, amando os irmãos, consolando e alegrando. Isso está lá no versículo 4 e 5. Ele é o destinatário principal desta carta. Apesar de Paulo mencionar, e eu vou seguir, vai mencionar outros nomes, é com este homem que Paulo vai se direcionar. E o texto segue, ele vai dizer assim, mas ele não é o único. Vai dizer, a irmã Áfia e a Arquipo, meu companheiro de lutas. Quem eram esses? Os comentaristas bíblicos, irmãos, a maioria entendem que Áfia provavelmente era a esposa de Filemon. Como eu disse, também nós não podemos afirmar com toda certeza, porque biblicamente a Bíblia não diz isso. Mas a maioria dos comentaristas entendem, pela crítica textual também, que ela provavelmente era a esposa de Filemon. Nós lembramos, se nós lembrarmos de Provérbios 31, a esposa, numa casa, ela tinha um papel muito importante de cuidar também dos servos e servas. E, dado esse contexto, era importante que, uma vez que Paulo pedia para Filemon receber Onésimo, recebesse também, que isso também fosse direcionado à sua esposa, até porque ela também lidava com os servos. Arquipo, quem era Arquipo? Provavelmente também os comentaristas vão dizer que provavelmente era o filho de Filemon. E é por isso ali nós estamos falando de um núcleo familiar, que era necessário ouvir esta mesma mensagem direcionada à sua cabeça. E esse Arquipo não era só filho de Filemon. Quem lembra do final da carta de Colossenses, Paulo manda um recado para este homem. Eu falei que Paulo faz uma coisa interessante, né? Na carta direcionada à igreja de Colossenses, ele manda um recado para Arquipo. Mas Paulo escreve uma carta para esse homem aqui. Olha, ele é o destinatário dessa carta. Por que ele não colocou aqui? Eu lembrei a igreja que talvez foi por causa do nosso papel como igreja de incentivar, consolar e exortar os nossos líderes. Arquipo era provavelmente o presbítero da igreja de Colossos. Com a ausência de Epáfras, que estava com Paulo, preso com Paulo lá, Epáfras provavelmente assumiu a liderança daquela igreja na ausência de Epáfras. E Paulo manda um recado para ele por meio da igreja dizendo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Então, esse homem era agora filho de Filemon, a igreja era na casa do pai dele, e ele tinha a responsabilidade de guiar, liderar aquela igreja como presbítero, e ele estava precisando de ânimo, e o apóstolo fez isso utilizando a igreja. Ele é chamado de companheiro de luta. Companheiro de luta é aquela ideia de companheiro de combate mesmo, como se fossem dois soldados. Novamente, lembrando que o trabalho do evangelho é coletivo, nós não trabalhamos sozinhos. O cristianismo tem caráter comunitário. E por fim, amados irmãos, a última pessoa, ou comunidade de pessoas que Paulo direciona essa carta é a igreja que se reúne em sua casa. Está falando da casa de Filemon. Por que a igreja? Uma carta tão pessoal. Por que a igreja tem que saber disso? Nessa carta, irmãos, tão pessoal, em algum momento ela também tem um caráter comunitário. Por quê? Porque o perdão
não é um assunto de uma pessoa só. Perdão afeta a igreja. Perdão afeta... A falta de perdão, os irmãos bem sabem, a falta de perdão entre irmãos afeta toda a igreja. Filemon, era alguém que recebia a igreja na casa dele. A igreja se reunia na casa dele. Toda a igreja provavelmente sabia que Onésimo fugiu. Toda a igreja conhecia Onésimo. Tanto que na carta de Colossenses, quando Paulo manda Onésimo, ele diz: estou enviando Onésimo, um de vocês. Provavelmente a igreja conhecia Onésimo. Esta carta, apesar de muito pessoal, ela tem um caráter público. Em algum momento ela teria que ser lida na igreja. E eu penso sempre que o assunto dela é um assunto de igreja. Perdão é assunto de igreja. E o texto segue, irmãos. E tanto é que é assunto de igreja que essa carta foi preservada por Deus, chegou até nós, inspirada pelo Espírito Santo, e nós podemos desfrutar dela na leitura. E o texto segue a finalização da sua saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como na maioria das suas cartas, ele diz graça e paz. Ele é uma saudação comum de Paulo. Na verdade, é uma saudação comum às cartas romanas. A graça era uma saudação comum no mundo grego. E paz, é o shalom, era muito comum entre os judeus. Mas Paulo, ele sempre traz essa unificação. Ele sempre traz o tom cristão, até na maneira como ele como ele se apresenta, né? Como ele saúda as pessoas. A graça que ele se refere, irmãos, é a graça que nós recebemos. A graça que nós já estudamos nos atributos de Deus, que é aquele favor imerecido. Graça é o presente de que Deus dá àqueles que não merecem. Não é exatamente isso que Paulo vai pedir? Olha, seja gracioso com alguém que não merece. Por que não merece? Porque a regra dizia o que ele merecia? Provavelmente prisão, provavelmente marcação, possivelmente morte pelas regras naquele momento. Mas Paulo diz, graça. É por graça que eu e você, amada igreja, somos salvos. Paulo nos ensina isso lá em Efésios. É por graça que nós recebemos dia por dia as bênçãos do Senhor. O nosso Deus, ele é rico em graça, abundante, generoso e misericordioso. Nós jamais podemos esquecer, amada igreja, isso. O Evangelho é o Evangelho da graça. Que diante de pecadores, nós, inimigos de Deus, estando mortos em nossos delitos e pecados, sabendo que nenhum de nós buscava a Deus, nenhum de nós sequer buscava, como é registrado nas Escrituras, nós estávamos, como Romanos 1 dizia, entregue às nossas paixões, às nossas vontades e perdidos neste mundo. Ele nos resgatou pela sua graça, pela sua grande misericórdia, não por nada encontrado em mim, em você. Pela sua misericórdia e pelo seu grande amor com que nos amou, ele nos dá vida juntamente com Cristo, Efésios 2. Essa graça, ela aparece no início desta carta, ela vai aparecer lá no final. Ele se despede, a graça esteja com vocês. Mostrando para nós, irmãos, que ela é um assunto também essencial dentro desta carta. Graça é dar aquilo que o outro não merece. Nós vamos ver isso claramente nesta carta. Em seguida, Paulo vai dizer graça, mas também ele diz paz, shalom. Mas não é qualquer paz. Que paz é essa que nós mencionamos? Paz verdadeira, igreja. Paz suprema. Paz que só pode vir do nosso Deus. Paz é o resultado da reconciliação nossa com Deus, que nós recebemos por meio da cruz de Cristo. Somente em Cristo, Onésimo e Filemão poderiam se reconciliar, poderiam ter paz um com o outro, ou seja, novamente isso é obra da graça. Irmãos, como eu disse, o Paulo não menciona nessa carta aqui, e é a única vez que ele vai fazer isso, a morte ou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ele está colocando aqui toda a verdade em prática. Ele põe em prática, e nós somos chamados hoje a pôr em prática toda a nossa teologia. Se nós dizemos amar a Deus, se nós dizemos conhecer Deus, se nós dizemos que Ele é nosso Salvador, nosso Senhor, se nós conhecemos os frutos do Espírito Santo, e nós sabemos o que temos que fazer, eu pergunto a você, você tem refletido na sua vida prática a sua fé? Muitas vezes, quando os onésimos, aspas, onésimos, aparecerem na nossa vida, nos causarem prejuízo, arrumarem uma confusão conosco e nos causarem prejuízo, como você vai reagir? Você vai ter graça? Ou você vai fazer, como eu disse agora há pouco, eu quero fazer valer o meu direito. Ah não, mas o erro não foi meu. Ah não, ele tem que sentir o que eu estou sentindo. Será que nós não podemos ser graciosos? Essa carta vai nos ensinar sobre perdão.
dá ao outro, não o que ele merece, mas aquilo que ele não merece, muitas vezes, né? Amor. Nós não merecíamos nada disso. Isso sempre me lembra da parábola do credor incompassivo. Alguém que foi perdoado, nos termos de hoje, de bilhões de reais em dívidas, mas não conseguiu perdoar aquele que devia apenas milhares para ele. Quanto nós fomos perdoados e por que nós vamos reter perdão para o nosso próximo? Quem lembra de Colossenses, Paulo deixa um padrão altíssimo para nós. Perdoem como Cristo vos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou, igreja? Completamente, sem reservas, sem condições. Por que quando eu vou perdoar o meu irmão, eu coloco tanta condição? Ah não, eu só vou perdoar quando eu ver o arrependimento, quando ele se humilhar, e outras situações tais, aí eu darei meu perdão. Não é isso que Paulo vai nos ensinar a carta a Filemon. Nós vamos poder conhecer nas próximas semanas sobre perdão verdadeiro, perdão baseado no Evangelho. É claro, irmãos, que até chegar no perdão, Paulo gasta 7 versículos. Na próxima semana nós vamos ver a ação de graça de Paulo também. Ele ainda nem falou o nome de Onésimo, só vai falar isso depois. Mas uma carta que vai ser permeada de verdade sobre o perdão. Essa graça e essa paz não são apenas saudações bonitas, irmãos. Elas têm propósito, devem conduzir os crentes a viverem como santos e fiéis enquanto nós estivermos aqui nesta terra, aqui em Boa Vista, onde quer que o Senhor nos coloque. E ele finaliza, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é só um lembrete, e isso eu acho maravilhoso, porque mostra como a Bíblia ela não se contradiz. Lembra que eu falei que os mesmos destinatários, a igreja que se reúne na casa de Filemon, é a igreja de Colossos. Paulo lembra e coloca novamente Cristo na mesma igualdade de Deus. Se nós lembrarmos da carta de Colossos, Cristo era duvidado até que ele era Deus, ou a sua própria suficiência. As pessoas estavam dividindo, achando que talvez Cristo não fosse suficiente. E Paulo aqui, logo no início desta carta, já lembra, Deus e Cristo é na mesma essência, na mesma igualdade. Cristo não é menos. Mostra pra gente que, uma vez que Paulo trabalhou tanto nos 4 capítulos de Colossenses, de mostrar quem era Cristo, nós vimos quanto Cristo era belo, poderoso, estava na criação. Paulo aqui lembra que ele era Deus. Ele não escreve de maneira que contradiz aquilo que ele acabou de ensinar na carta anterior. Por isso, irmãos, nós concluímos, vamos para a conclusão, trazendo algumas meditações acerca desses 3 primeiros versículos. O que nós podemos trazer e guardar desses 3 primeiros versículos? São apenas saudações, mas não são meras saudações. Eu queria trazer, irmãos, 3 verdades que nós podemos guardar para nós esta noite. A primeira delas é a soberania de Deus, revelada na humildade do apóstolo Paulo, que se declara um prisioneiro de Cristo. Nos lembra que a nossa vida e as circunstâncias estão inteiramente na mão de Deus. Filemon achou que estava conduzindo a sua vida, fugindo, mas era Deus conduzindo para levar ele aonde ele mais precisava. Paulo, porque lá ele ia encontrar sua vida. Nossas vidas estão na mão de Deus, nós não podemos esquecer isso. Mas a segunda verdade é a natureza coletiva da fé. Logo quando Paulo saúda as igrejas, ele sempre fala do seu cooperador que estava com ele, Timóteo. Ele vai falar do seu cooperador para quem ele direciona a carta, que é Arquipo e Filemon. Nossa igreja, o evangelho é coletivo. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós não fomos chamados para viver o evangelho de Cristo sozinhos. A obra não vai avançar com um só trabalhando. Precisamos da união. Eu preciso dos irmãos para me consolar, para me exortar, para me corrigir, assim como cada um dos irmãos precisa uns dos outros para consolar, exortar e trazer para perto. Nós não podemos esquecer o que Paulo já nos ensinou na carta aos Colossenses. Aconselhem mutuamente uns aos outros, perdoem uns aos outros, discipulem, cantem hinos e salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Nós aprendemos recentemente todas essas verdades. Por fim, uma terceira verdade é que o fundamento de toda a nossa vida cristã é a graça e a paz de Deus. A graça, o favor imerecido de Deus manifestado em Cristo, e a paz, que é a nossa reconciliação com Deus. Graças a essa graça e paz, nós podemos ter graça com os demais e nós podemos nos reconciliar com os demais. Que essa graça e essa paz nos alcance, igreja. Porque ela já nos alcançou quando nós éramos inimigos. Que ela nos habilite a prosseguir nesta série,
mas na nossa vida dispostos a aplicar o poder transformador do Evangelho em nossos próprios relacionamentos. E que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre cada um de nós, nesta pequena joia da Bíblia, um pequeno texto, uma pequena carta, a gente não gasta 3 minutos, 4 minutos lendo. A gente podia ler todo dia. Toda vez, eu vou fazer até o mesmo convite que eu fiz a Colossenses. Todo domingo que nós fomos pregar Filemon, leia a carta antes de vir para cá. Toda. Porque, como eu já disse, uma carta, ela não é lida por parte. Alguém que eu não mando uma carta para você, deixa eu ler o primeiro parágrafo, vou guardar, amanhã eu leio o segundo. Ninguém faz isso. Todo mundo lê a carta toda. Façam isso, tenham familiaridade com esse texto bíblico. Vai ser muito mais proveitoso para os irmãos também. E assim como Paulo se ofereceu para pagar a dívida de Onésimo e suplicou pela sua recepção, foi o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Quando nós chegarmos no céu, talvez tivesse uma dívida lá, mas Jesus vai usar as palavras de Paulo. Escrevo de próprio punho, eu pago essa dívida, e ele pagou. Paulo representa aqui o que Jesus representou para a gente, alguém que colocou a conta da nossa dívida na conta dele. Foi o que Paulo fez por Onésimo, mas é o que Cristo fez por cada um de nós. E por fim, nosso coração deve ansiar por compreender a profundidade do perdão substitutivo e do tipo de relacionamento transformador que só a união com Cristo pode gerar. Nós não podemos perder isso nessa série. Convido a igreja a estar acompanhando a gente nessa série. Não vai ser uma série grande. Eu imagino que, se estendermos muito, vai ter 5 pregações, contando com essa. Mas que o Senhor nos ajude a destrinchar a palavra dele e ser abençoado por essa palavra, mas principalmente praticar essa palavra. Que o Senhor nos ajude, igreja, a viver uma vida de fé prática, com amor e profunda reconciliação com os irmãos. Que você possa, nesse momento, pedir a Deus para que tudo isso que foi colocado aqui possa resplandecer na sua vida. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua graça, pela paz que só o Senhor proporciona por causa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nós vamos entrar num livro que o Senhor inspirou e escreveu através do apóstolo Paulo, que trata sobre perdão e sobre o poder transformador do Evangelho. Ajuda a gente a entender e viver desta forma, Pai. A ter como perdão como algo vital em nossos corações. Nos ajuda a ter graça, Pai. Eu confesso desde já, meu Deus, que isso é difícil, porque o nosso coração é pecador. Nosso coração é resistente, muitas vezes duro. Mas o Senhor é aquele que transforma corações. Eu oro, Senhor, meu Deus, para que durante esta série haja perdão dentro desta igreja, haja amor, haja graça, haja reconciliação, porque nós fomos para isso chamados. Ajuda-nos, Pai. Nos dá o caminhar, nos dá o entendimento, nos dá vida, dia após dia. Assim como o Senhor deu vida a Onésimo, que nossa mente e nosso coração lembre sempre que o Senhor está cuidando da nossa vida, que igreja é coletivo e que nós devemos ter graça e paz com os outros. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós vamos passar o nosso momento de ceia agora. E estudando eclesiologia, uma vez eu fiz a pergunta para a igreja: o que caracteriza uma igreja saudável, uma igreja verdadeira? Os irmãos colocaram alguns pontos: membresia, disciplina, o evangelho, né? Cristo como centro, o evangelho, e o correto cumprimento das ordenanças, realizações das ordenanças, batismo e ceia. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, Ele deixou ordenanças à igreja. Nós, como batistas, entendemos isso aqui não como sacramentos, isso não confere uma graça maior, não confere salvação. Nós entendemos isso aqui é um mandamento do Senhor, que nós, simbolicamente, o realizamos, porque ao realizarmos isso, nós lembramos do Senhor e esperamos a volta dele. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. E eu quero chamar 2 irmãos aqui. Deixa eu ver. Cadê? Pode ajudar? Você e sua esposa? Irmão Alexandre e irmã Conceição. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículos 17. Podem distribuir. Aqui Paulo também, falando a uma outra igreja, situada na cidade de Coríntios, ele lembra
corrigindo aquela igreja que usava deste momento para pecar, inclusive, comiam demais. Quem irmãos sabem que no começo da era cristã, a igreja, a ceia do Senhor não era só um pedaço de pão e vinho, era uma ceia mesmo, tal qual nós fazemos a ceia de Natal, é uma ceia completa. E ele corrige a igreja e lembra e mostra o que significa de fato a ceia. E enquanto os irmãos vão recebendo, eu vou fazer a leitura do texto de 1 Coríntios 17, que fala sobre a ceia de Deus, a ceia do Senhor. E o texto diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amada igreja, nós ansiamos pela volta do Senhor. A correta ordenança, e existem muitas, é interessante quando nós estudamos eclesiologia, existem muitas formas diferentes que a igreja do Senhor espalhada pelo mundo realiza a ceia, e até entende o próprio significado dela. Nós fazemos aqui uma vez ao mês. Eu acho isso importante porque talvez se fizéssemos todo domingo, o que não seria problema, talvez ela com o tempo perdesse o seu significado. Nós devemos lembrar, o seu significado é que nós devemos fazer isso em memória de Cristo. O nosso Senhor vai voltar. Até que Ele venha, existe até uma música bonita que nós cantamos na campanha de missões. Nós ansiamos a volta de Cristo. Eu espero que cada um aqui anseie a volta do Senhor tão logo quanto possível. É claro que o Senhor tem os seus próprios planos. Nós não sabemos desses planos, não sabemos do dia do seu retorno. Eu posso dizer à igreja que os sinais estão claros que está cada dia mais perto. Porque guerras e rumores de guerra, paz contra os filhos, as pessoas com o seu amor esfriando, isso já está acontecendo. Sinais da volta do Senhor. Como vai se dar isso, em que momento? A única coisa que a Bíblia diz é que Ele virá como ladrão. Então hoje, nesta noite, nós vamos comer do pão e beber do cálice em memória do nosso Senhor Jesus, que entregou a sua vida por mim e por você. Então, quando todos estiverem com pão, em espírito de comunhão também, igreja, eu gostaria que nós fizéssemos uma troca entre o nosso cálice, simbolizando a nossa comunhão como irmãos em Cristo. Troque o seu cálice com o seu irmão, que estiver ao lado aí. Ui. Obrigado, minha irmã. A Bíblia também nos traz, irmãos, sempre para, nesse momento, refletir, fazer um autoexame. E eu queria até trazer uma fala. Muitas vezes, por muito tempo, a gente confunde esse exame em achar que, eu estou pecado, eu não vou tomar ceia. Eu pequei hoje de tarde, eu não vou tomar ceia. Não é esse o ensinamento bíblico. Mas é examinar a sua fé, examinar o espírito que você está fazendo diante do Senhor e lembrar que a sua salvação está no Senhor. Não é para examinar, eu fofoquei agora à tarde, então não vou tomar ceia. Muita gente faz isso. Não é esse o espírito da recomendação de Paulo. Faça um autoexame de como está a sua caminhada no Senhor, da sua confiança no Senhor, como está a sua dependência de Deus, como está o seu relacionamento com Deus. Você tem vivido aquilo que professa viver? Então, neste momento, todos estão, há alguém faltante? Todos estão? Então, neste momento, em memória ao Senhor, comamos do pão, bebamos do cálice. Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai.
Obrigado pela tua tão grande salvação. Obrigado pela tua obra tão poderosa em nossas vidas. Obrigado porque na eternidade o Senhor nos amou e demonstrou o seu amor enviando aquilo que o Senhor tinha mais precioso, que era o teu Filho, para morrer em nosso lugar, satisfazer a tua ira, mas também nos trazer para perto de ti. Ó, que amor tão grande, Pai. Daquele que dá a vida pelos seus amigos, daquele que dá a vida inclusive pelos seus inimigos. Isso é tão difícil muitas vezes para nós entender. Mas o Senhor na cruz satisfez a tua ira e o teu amor ao mesmo tempo. E nós agora fazemos parte da tua família. Obrigado, Pai, por nos tornar herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Obrigado, Pai, por nos abrir a porta dos céus. Obrigado, Pai, por transformar o nosso coração, por tirar o coração de pedra. E se há alguém aqui ainda nesta noite, Pai, que não conhece ao Senhor, trabalha neste coração, porque eu sei que tudo podes. Tudo o Senhor pode, não há nada, nenhuma dificuldade diante do Senhor, quando o Senhor quer, transforma corações. Oramos, Pai, pelos nossos familiares. Oramos pelos nossos amigos que não te conhecem. Oramos por aqueles que estão perdidos neste mundo e que carecem do teu amor, chegar até eles através de uma transformação pessoal. Usa-nos, Pai, neste momento. Usa esta igreja, usa o corpo do Senhor, o corpo de Cristo nesta terra para falar deste amor tão grande, que tão grande graça recebemos, tão grande graça nós possamos levar aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que nós sejamos igreja útil para o avanço do teu reino. E vem, Senhor, apressa a tua vinda, Pai, vem logo, nós ansiamos a tua vinda, Pai. Aumenta em nós o desejo de estar na tua presença, aumenta em nós o desejo de ansiar pela tua volta, que nós não percamos o nosso tempo e o nosso dia ansiando pelas coisas terrenas, mas aquelas que estão do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Transforma o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o ministério de louvor agora, nesse momento.